Olá pessoal, boa noite. Eu sou Thaís Alvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar e do portal de conteúdo Chique Suas Marias. Tô entrando aqui ao vivo para começar mais uma live com a querida Débora do Projeto Irmãos. Ela tá entrando, já vou chamar ela. Será um bate-papo muito bacana e muito gostoso. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Débora, já chamei ela aqui, mais um bate-papo maravilhoso. Entrem, deixa eu ver a Débora, aguardando ela entrar. Sejam muito bem-vindos. Ih, tá virada. Virou. Tudo bem? Tudo bom, querida? Eu com esse frio aqui, nossa senhora, acaba comigo. Com essa friagem linda. Tudo bom? Conexão tá boa? Tá me escutando bem? Tô, e você, tá me escutando? Super bem, super escutando. Ah, então tá bom, Tá que tudo bom. bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou saber de você, eu vou desabilitar os comentários só para ficar melhor a imagem. Aham, Bem-vindos a todos que estão entrando e depois de uns 30 minutos, 40 minutos, eu desabilito para a gente ver as mensagens. Pode ser? Se você não se incomodar, pessoal. legal, combinado. Fica aí no rostinho da Débora. Querida, que linda, tentamos esse Tudo bem, que bom que deu certo. ah, Muito feliz. muitas lives acontecendo, né, Deb? Muito feliz você estar aqui hoje com a gente. Muita live. Uma honra. Ah, uma honra minha. Quando eu conheci a Débora foi no, né, com a Filó, num projeto aí de eutonia. E aí a Débora com esse rostinho tão doce, mas tão convicta nas colocações, né? Enfim, bacana. Vai ser uma honra conversar com você. Super convidada, a gente já teve alguns encontros, né, Débora? Hoje Sim. a gente vai falar um pouquinho do Projeto Irmãos, mas de como cuidar e ressignificar sentimentos e ações, né, Dé? E Uhum. a nossa convidada é a Débora. Vou pedir para você falar seu sobrenome, que eu não quero Sim, errar. Goldberg. Linda. Idealizadora do Projeto Irmãos e coordenadora de Relações Institucionais da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Dé, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sobre o projeto e sobre falar um pouquinho do projeto e já fazer um link da tua relação com seu irmão Davi. Eu conheci também no encontro lá da Filó. E a gente começa esse nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez. É verdade, né? Você já conheceu os irmãos de uma vez. Já Boa conheci a noite. dupla. Sim, todo mundo. Falando um pouquinho do Projeto Irmãos, né, que faz parte de mim, então tanto faz começar por mim ou pelo Projeto Irmãos. Começou o Projeto Irmãos justamente pelo significado, né, do meu irmão, Davi. Hoje ele está com 27 anos, ele é síndrome de Down. E começou o Projeto Irmãos há 5 anos, mais ou menos, né? Foi bem no auge da adolescência dele. Então, isso, eu não vou dizer que mudou o meu rumo de carreira, mas ressignificou o meu propósito de vida, de certa forma, né? Então, eu sou formada em propaganda e marketing, atuei na área por muito tempo, em agência, tudo, mas aí me faltou algo, me faltou um significado, eu resolvi ir para a área social, né? Depois eu fiquei um tempo empreendendo com o Projeto Irmãos, e acabou que me decorreu um convite, né, para trabalhar na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E com certeza muito tem desse rumo aí da inclusão, né? Eu comecei a participar de várias iniciativas, então, não só relacionada à deficiência, mas ampliar o olhar para a inclusão e diversidade de uma forma geral, mais plural, né? Vamos dizer assim. E a questão dos irmãos, propriamente, surgiu como uma angústia. Eu acho que quando a gente tem um problema, a gente pode fazer disso uma oportunidade, né? Então, bom, não preciso falar muito disso para você, né? Que você é um dos maiores inspirações aí. Imagina. Que Mas, honra. Né? E você falando dessa conexão, você sabe que, né, aqui quem está assistindo a gente, o Tico tem síndrome de Down também. Daqui a pouco ele vem dar um oi, galera. E tem as Marias, a Maria Clara e a Maria Antônia. E eu já vejo essa questão do ressignificado com relação a irmãos,
né? E eu vejo muito as meninas, a Clara de 4 anos, por incrível que pareça, já entendendo com outro olhar do que é o desafio da questão da deficiência intelectual, enfim. Olha que incrível, né? E o teu irmão foi Sim. uma outra época. Então, né, uma vez a gente foi almoçar, né? Esse olhar com o irmão. Ressignificar Uhum. você como pessoa, você na família, você na sua relação com ele, você na sua Sim. relação com seus pais, né? Eu acho que faz essa conexão. Total. Eu acho que isso é o Totalmente. identificar como cada ser humano no individual e no coletivo, né? Seria isso? Exatamente, você falou tudo. É exatamente essa conexão que vai muito além da família, né? Mas é a família estendida, como você falou, não só a família de sangue, né? Como todas as iniciativas, né? Se for falar de iniciativa privada, pública, eu acho que a pessoa que se ele significa, ela leva essa tá, né? Ela, a ONG Nosso Olhar, para mim, é um grande exemplo dessas conexões. E vocês fazem isso muito bem, né? Assim, juntando sem ego nenhum e vendo oportunidades, Obrigada. pegando por cada iniciativa, cada pessoa física. Você me conheceu, você nem conhecia o Projeto Irmãos e você acreditou muito, né? E eu acho que isso é o que a gente está procurando hoje em dia e que ainda é muito difícil de encontrar, né? Até nesses momentos aí que a gente tem vivido, tal, do isolamento, talvez essa consciência esteja se ampliando um pouco, já que a gente tem um espaço físico limitado e tem que ampliar o nosso olhar para a potencialidade do outro, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição. Então é bem isso mesmo. Eu acho que o Davi ele me trouxe um olhar de resiliência, de muita paciência. E não é coisa que a gente sabe verbalizar, assim, a gente aprende na marra, né, tá? Assim, a gente passa, os irmãos, eles acabam, muitas vezes, não dá para falar sempre, mas acabam amadurecendo mais cedo, da forma, assim, de ter essa visão mais ampla de mundo, eu acho, né? Eu, para assumir um papel que depois eu fui descobrir que acabou sendo até um pouco negativo de certa forma, que eu brinco que é ser mãe, foi justamente para estar ali com os meus pais, reassumir o papel da atenção, né? Eu brinco que ser irmão já é uma castração, já é uma coisa assim, né? Freud explica. Você tem que perder, mas isso é em qualquer relacionamento, né? Marido e mulher, enfim. Exatamente. E aqui em casa são 3, aí tem um espremido no meio, né? Eu costumo Pois dizer, é. você é mais velha que o Davi, né? Uhum. Eu falo para as meninas, eu acho que o Chico me deu uma visão de ressignificar, que eu acho que se eu tivesse tido os meninos primeiro e o Chicão tivesse sido o terceiro, eu acho que a minha rotina, o meu olhar teria sido diferente, como mãe. Aí eu tô me posicionando como mãe, né? Como você falou, Uhum. mãe e irmã. Então isso é lindo, né? Hoje o projeto conta com quantos irmãos? Quantos irmãos estão Hoje a dentro do gente projeto? tem aproximadamente 60, não é um número grande, mesmo porque o Projeto Irmãos ele é muito mais online, né? Então, assim, a gente faz encontros, né? Assim, não tem uma periodicidade fixa, mas a maior parte do tempo a gente está trocando num fórum de WhatsApp. Então, a gente tem a plataforma do Facebook que é mais para divulgação, né, de conteúdo, e tem essa plataforma que é fechada, que é só para irmãos mesmo, de pessoas com deficiência. Começou com pessoas, irmãos de pessoas com síndrome de Down, ampliou para deficiência intelectual e foi muito legal que recentemente, depois de uma live que eu fiz, eu recebi uma mensagem de uma menina que é irmã de um garoto surdo e que ela ressignificou, Olha, mudou a profissão dela por conta do irmão, trabalha na área de educação com polos, que são centros de ensino para pessoas surdas, né, no município, enfim, falando que queria participar, falando que queria conhecer esse espaço, porque falar de irmão para irmão é diferente, é, né? sim. Sim, você tem uma outra linguagem. E eu até falo, se eu, quando eu era menor, tivesse esse espaço de conversar com outros irmãos, também teria sido diferente, porque eu me sentia muitas vezes incompreendida, né? Então, foi por conta dessa angústia, e assim, é sem julgar, nem recriminar, é só um fato, mas na fase que meu irmão estava, na adolescência, foi assim muitas descobertas e muitos desafios de espaço, sabe? Dentro da minha casa, de identidade. Então eu comecei a acionar as redes porque eu via que santo de casa não fazia Não. milagre, não.
Então, eu comecei a conversar com assistentes sociais, né, com pessoas dos grupos que meu irmão frequentava, peguei os contatos de outros irmãos, vi que não era uma angústia só minha, né, e fui conversando sobre todos os temas que você pode imaginar: sexualidade, envelhecimento, educação. E a gente toma muito cuidado porque a gente está sempre desviando para o foco nos nossos irmãos, mas na verdade o projeto Irmãos, o foco é em nós, né? Então, um irmão sem deficiência, no caso. Então, é justamente ter esse olhar, porque muitas vezes é igual o grupo de pais. Às vezes a gente, um não conhece o outro, mas tem um elo comum. Mas às vezes, mesmo assim, é difícil falar de nós, né? Então, é legal isso que o grupo tem esse papel de acolhimento. A gente fala dessas questões, dessas raízes, né? E transforma isso, a partir do autoconhecimento, em transformação, né? Você entendendo como que o sentimento de rejeição ou de raiva, de tristeza, qualquer coisa, né, negativa pode ser transformado em maior planejamento financeiro, maior planejamento de vida, né, em mais paciência, criatividade, enfim, isso é transformador para qualquer área. Né? Tem gente que, depois de conviver no grupo, mudou de rumo profissional, Olha por que exemplo, legal, né? porque Olha. esse autodescobrimento. E uma outra atuação do grupo, do Projeto Irmãos em si, é a parte das parcerias, que é a parte de influenciador, inspirador, em empresas, em comunidades, né, com outras ONGs, em rede, falando desse olhar do irmão mesmo. Você falou em pontos bacanas, né? A ONG Nosso Olhar, e tem o nosso portal de conteúdo Chico São Marias, que a gente quer ir deixar um canal aberto de entretenimento. A ONG Nosso Olhar tem alguns projetos e é um grande hub de rede. E o que é Uhum. bacana é que eu e a Mônica Xavier, do Instituto Ipatiá, a gente tem falado muito também de acolhimento da família. E aí a família vai, família núcleo, família estendida. E família eu tô falando, acolher os pais, acolher a mãe, sim. Independente de ser na hora da notícia ou acolhimento tardio. Falar com os irmãos, né? A gente tem que pensar na família e não ter, claro, Sim. olhar para a pessoa com deficiência, trabalhar aqueles desafios de acordo com a deficiência, deficiência intelectual, principalmente, né? Então, a gente Uhum. também trabalhar a família, né? A família tem que ser vista. E o Projeto Irmãos é olhar isso, irmão. Trazer, e aí o bacana é que você fala Projeto Irmãos, parece que é uma conexão, não excluindo de forma alguma os irmãos que têm deficiência, mas é olhando para esse protagonismo. E eu defendo muito o protagonismo de família. E vocês terem esse protagonismo, né? E também a Uhum. pessoa ter autonomia, a pessoa com deficiência, ela tem o protagonismo. É esse individual no coletivo, né? Eu tenho falado isso com muitas conexões que eu tenho feito, e isso é legal, né? É esse olhar que você está trazendo, lindo. E na pandemia, como é que está rolando esse isolamento? Como é que está sendo a perspectiva, né, do irmão nesse momento de isolamento, que todo mundo aí, mesmo que estejam falando de afrouxamento nesse momento, como é que foi, como é que está sendo, mesmo online? O que É, você percebeu? Porque a gente vou sabe que focar. tem pessoas com trissomia do 21 também, tem as suas questões, né? São um grupo de risco, tem os pais, às vezes, dependendo da idade, são idosos. Então, como é que está sendo isso para você, Sim. projeto? Você sabe que, falando do Davi, né, ele não sai de casa quase nada e ele tem um bloqueio gigante com a máscara. Né? A gente já tentou até comprar a máscara de Homem-Aranha, Ai, não vai, nada que tampe. Então, assim, outro dia eu até tentei ensinar para ele, né, e falar com ele sobre isso. Ele falou: ah, por que que eu vou usar se meu pai que sai para fazer compras, né? Então ele me deu um olé, assim, né? Porque eu não preciso usar máscara dentro de casa, é verdade. eles são E a espertos. primeira vez. Ah, Oi? aí eles são espertos, eles testam a gente. É? Total, total. Eles entendem. Eles testam. Eu me achando a professora, nada, né? Levei uma É, rasteira. E assim, a primeira vez que eu fui na casa dos meus pais, mais no começo da pandemia, que a gente ficou assim só na garagem de casa, eu não resisti. Ele me veio para dar um abraço e eu não consegui, né? Meus pais ainda consegui, mas então assim, essa coisa do distanciamento, por um lado foi muito bom, você falou do protagonismo, né, da pessoa. Eu acho que isso para o Projeto Irmãos tem aparecido muito. Ah, só um minutinho, por favor, porque teve um acidente aqui, fica à peraí. vontade. Estavam ligando também aqui. Desculpa que meu Imagina. cachorro pegou um negócio aqui para morder que se ele engolisse não ia dar certo. Então,
E teve um protagonismo bem atuante, assim, da pessoa com deficiência, dos irmãos com deficiência, no sentido da gente, primeiro, unir mais o grupo, porque a gente tem trocado várias experiências sobre esses momentos. Então, tem irmãos que moram em outras cidades e acabaram voltando para morar com as famílias, que é um super desafiador, né? Você voltar a morar com os pais, assim. E continua convivendo, dividindo a atenção. Às vezes o irmão, por saudade, tem um caso de uma menina que precisava ter o horário dela para trabalhar e o irmão não entendia, queria estar perto, queria. E aí, no fim das contas, ela aproveita o horário de almoço para fazer qualquer momento junto com ele, cozinhar junto, tudo isso, e fez uma agenda. Então ele se acalmou, porque tava, inclusive ele estava até assaltando a geladeira à noite por causa de ansiedade. Isso é muito sério, Pois né? é, Para todo mundo mexe com o emocional. A saída da né? rotina pra gente, imagina para eles que precisam ter uma rotina, né? A questão da cognição, para qualquer idade, né? Isso é muito sério. Total, Acha que é um detalhe, mas olha a posição da irmã. Olha que linda a fofoca, né? exatamente. Que lindo, que É, lindo. a irmã conseguiu criar, assim, ela colocou um cartaz na porta, né, do quarto que ela trabalha, enfim, falando não entre, então combinou com ele os horários que ele podia entrar e os horários que ela estava trabalhando, e eles chegaram num consenso, e o cronograma foi organizador, ele entendeu, né, ele tem mais ou menos a idade do Davi, 20 e poucos, né, beirando os 30, então foi legal. E acho que essa coisa do protagonismo também trouxe os nossos irmãos mais para perto de nós, até falando de como tem sido a rotina. Porque tem coisas que a gente vê nas redes sociais, tem irmão que é chefe de cozinha, tem irmão que faz artesanato, né? Tem vários que trabalham com você no projeto Sim. da Bike, né? Que são artistas. Mas a gente às vezes perde um pouco esse contato simples do dia a dia. E esses grandes desafios, assim, de acalentar, né? Essas barreiras que surgem, tipo a saudade, tipo a comunicação, né? Tem irmãos verbais, irmãos não Não, verbais, tem irmãos que têm comprometimento intelectual maior. Então, eu, particularmente, com o meu irmão, me aproximei muito, né? Eu acho que ele tem uma questão até de vergonha, alguma coisa assim, quando a gente está próximo fisicamente, e virtualmente ele se soltou muito. Sabe? Então foi muito legal, porque eu conheci os cantos da minha própria casa, onde eu morei, né? Quase que a minha vida toda, faz 5 anos que eu não moro mais com eles, e vi pelos olhos dele, pelo esse outro olhar, né? Do espaço que ele tem do quarto dele, né? E aumentou, inclusive, o meu diálogo com profissionais que trabalham com ele. Então, a neuropsicóloga dele me trouxe, né, algumas atitudes dele, até medo de morte, por exemplo, da pandemia, que, assim, às vezes a gente não convive, a gente não sabe como que repercute certos conceitos dentro da cabeça dos nossos irmãos. E ele expressou isso para ela, né? E ele expressou em desenhos, e aí nos desenhos ele colocou várias pessoas da família que a gente nem sabia qual era o nível de importância para ele, né? Eu mesma não sabia, mas assim, a hora que ele coloca lá que não quer perder a Dedé, né? Enfim, é muito bacana, sabe? Fora outras coisas, outras experiências legais. A gente dançou junto na hora do almoço por Zoom. usou. Ele está aprendendo a usar o tablet, tendo as aulas, então trabalhando o foco dele de concentração com os amigos. Os amigos dele me ligam para perguntar se ele vai participar da atividade. Então, acho que no meu caso aproximou bastante. E da minha família também. A gente tem até feito cerimônias assim, né, religiosas que a gente faz às sextas juntos por Zoom. E a gente nem fazia mais, assim, porque eu não estou no mesmo ambiente. Então, assim, num balanço, eu acho que a pandemia veio de uma forma positiva, sabe? É uma outra reflexão. Olha que incrível, a Maria Clara do meio tem 4 anos. Aí eles, quando entram de férias, os três, o trio, Parada Dura, eles vão para a colônia de férias juntos, né? Na escolinha de bairro aqui. E aí a Maria Clara, um dia, esse ano na colônia de férias, ela ficou gripada e aí ela não foi. Aí tô eu no trabalho, me liga a babá chorando. Que a Maria Clara chegou para a irmã de 2 anos e 8 meses, a pequenininha, a Maria Antônia, e falou assim pra babá, tava meio chorosa e falou: eu não posso ficar doente. Por que, Maria Clara? Porque meu irmão, Chico, vai pra colônia de férias. E se ele fugir, eu tenho que avisar pra professora, porque ele é um pouquinho mais molinho. Aí ela puxou a pequenininha de 2 anos e agora tá com 10 meses. Maria Antônia, se ele sair da sala, você avisa pra professora, porque ele pode cair.
olha a cabeça, olha a e aqui a gente tem, eu tento fazer o mesmo tratamento com os três, mas olha a visão, essa minha do meio, Maria Clara, ela é muito madura para a idade, eu conversei isso até com uma amiga psicóloga, mas olha a visão do olhar dela, a do meio. Olha isso numa criança de 4 anos. Sim. E a gente, a família, a mãe, tem que olhar. Porque, olha, uma criança de 4 anos, uma irmã, e fazendo um link com o teu projeto, olha essa importância. Ela chega aqui, outro dia, qual é a profissão do papai? Engenheiro. Da mamãe. A mamãe é dona de uma bike, ela tem uma ONG aí com meu irmãozinho. A mãe não é publicitária, não. A mãe é a dona da bike. Olha, ela já sabe que o irmãozinho dela... Eu não te mandei o comercial do Itaú? Te mandei? Fizeram o comercial do Itaú e simplesmente ela disse que o cachê, ela ia comprar os presentes e com o cachê ela ia doar para ONG pro irmão. Gente, olha isso. Olha que mundo a gente está criando. Olha o mundo que você está criando para o seu irmão. Olha o mundo de cidadãos, de mobilização que a gente está criando. Né? Olha como isso faz sentido, né, Débora? E eu acho que porque ninguém tinha olhado para os irmãos. Eu acho que a gente olha muito... Gente, pelo amor de Deus, temos que olhar para a pessoa com deficiência, mas é a família núcleo. E a família estendida, a gente precisa trabalhar isso, gente. A gente precisa trabalhar isso. Eu tenho falado muito isso em rede. A gente precisa trabalhar isso. E o Projeto Irmãos é um exemplo disso, né? Totalmente. O irmão, ele é um impulsionador, né? Assim, independente de ter deficiência ou não. Minha mãe estava lembrando, assim, histórias dela de infância, que eles são de Piracicaba, vieram para São Paulo, assim, cidade grande. E um dos irmãos mais velhos dela falou, ele me colocou no mundo, assim, ele teve uma semana de férias e falou assim, ó, vou ajudar você e a outra irmã dela a achar emprego uma semana, depois disso vocês se viram, né? Então, eu acho que o irmão, ele tem esse papel de colocar, assim, acreditar, mas não pegar na mão, né? Assim, é muito desafiador isso para os pais, né? E super compreensível. Então, eu acho que o irmão, se tiver em harmonia com a família, né, eu acho que a chave de tudo é o diálogo, né, e a gente desmistificar tudo, né, então ainda existe muitos assuntos tabus, ainda existe muita dificuldade de se falar sobre sentimentos e nomear sentimentos, e a gente sabe que para a pessoa, principalmente com deficiência intelectual, isso é muito importante, porque se nem a gente sabe expressar muitas vezes o que a gente está sentindo, quanto mais, né, então, assim, falar sobre, né, parar um dia da semana, vamos fazer uma reunião de família, vamos falar como está sendo o dia, né, assim, não é uma DR, é uma conversa, e aí isso vai ampliando a união da família, mesmo que seja à distância, né, e vai trazendo novas possibilidades. Trabalhando as emoções, qualquer através da tecnologia, né? É engraçado que a gente falava da tecnologia de afastar as pessoas, que o núcleo família tinha se perdido qualquer família, o rótulo da atípica, esse rótulo que a gente escuta. Mas como enfim, como a conexão é a tecnologia, a conexão junto com a tecnologia trouxe uma nova reflexão. Olha que incrível, né? Numa live que eu fiz no Instituto Ayrton Senna com o Emílio, a gente falou sobre isso, num cunho falando da nova educação, né? Olha que incrível, né? A emoção na tecnologia, né? E, Odé, me fala uma coisa, rola de vez em quando, eu sei que o Projeto Irmãos é pra gente olhar e ressignificar o irmão, tá na família núcleo, mas rola encontro com todos, assim? De vez em quando? Rola encontro de... Rola. A gente tem, Sim, a gente sempre coloca uma tagzinha só para irmãos, ou para irmãos ou para família, né? Então, com certeza, a família é totalmente, né, a gente traz para perto, até porque muitas vezes a gente já fez vários workshops, né, falando sobre, a gente falava, nossa, meus pais têm que ouvir isso, né? Até às vezes é meus tios, às vezes é meus primos, porque tem casos que tem primos próximos até como cuidadores, né? Claro. Então, sim, a gente tem que lembrar disso. E a gente traz sim para perto a família, faz encontros, a gente acredita muito nisso e traz essa leveza também, porque teve uma fase que o Projeto Irmãos era muito para discutir essas questões apenas e ficava pesado. E a gente via que faltava um pouco de happy hour, de encontro leve. Então, com parcerias, com rede, a gente fez, né, algumas viagens, a gente fez alguns encontros, né, brincadeira, gincana, enfim, e como aproximou, assim, sabe? Aproximou até os pais, né, da própria rede.
Então, sim, e é muito legal que até, nossa, super agradecida a vocês, a Nosso publicou um artigo, né, contando um pouquinho da nossa história, e lá a gente fala sobre quantas conexões, né, surgem a partir desses encontros. Muito interessante que às vezes até profissionais que não se conhecem ou que fazia tempo estudaram juntos na faculdade se reencontraram, né, nesses encontros e descobriram novos olhares. Para você ter uma ideia, num dos encontros que a gente fez com o Elo 21, surgiu a ideia de se criar um grupo de pais, homens, né, de pessoas com síndrome de Down, no caso, para falar sobre a masculinidade, aquela coisa da masculinidade tóxica. Mas não foi simples, porque é difícil o homem querer falar sobre isso, geralmente. É, Então, qual foi o gancho? Vamos falar dos seus filhos, né? Já que você tem que trazer o seu filho aqui, vamos conversar sobre isso. E aí fez uma brincadeira até chegar. E foi muito legal, assim, foi uma experiência assim, bem transformadora e surgiu a partir do encontro de irmãos. Então, a coisa vai se expandindo, né? Oportunidades profissionais, eu mesma sou prova disso, oportunidades de voluntariado, que acho que agora está muito mais, né, assim, latente a importância, né, do voluntariado, seja da forma que for, a gente está vivendo uma humanidade que precisa muito da empatia, muito, e a empatia é um conceito assim tão falado e tão difícil de ser aplicado, né, e vivido é, na prática. Então, exatamente. isso a gente experiencia bastante, assim. É difícil, às vezes, explicar o que é o Projeto Irmãos, porque é tanta É, coisa. isso que eu ia falar, é tanta coisa que vai surgindo. Vai ter um encontro, já vou deixar o desafio na nossa agenda. Todo mês agora a gente vai soltar a agenda das lives, que é tanto conteúdo que tá rolando na internet. Mas eu tenho ouvido que muita gente fala, tá, eu não entrei ao vivo, eu também faço isso. Mas assisti no IGTV. Então isso é bacana porque o conteúdo é para ficar lá. E mais uma vez, a ONG Nosso Olhar é um grande hub, tem seus projetos próprios. O portal Chico e Suas Marias não é só do Chico e das Marias, é de todo mundo, entrevistas lindas, é a rede mesmo. E eu vou te deixar o desafio que na última semana de junho a gente vai fazer um encontro. E eu combinei com a Mônica que vai ser um encontro da ONG com as pessoas com deficiência. E eu quero convidar o Projeto Irmãos, para não só as pessoas com deficiência, os irmãos. E a Mônica, ao mesmo tempo, vai fazer o momento com a família, com as mães. Então a gente vai Uhum. dividir. Depois eu te passo aí como é que vai ser para a gente fazer esse grande encontro. Falei com vocês estaram. Na última semana Legal. da live vai ser isso. E aí a Mônica Que falou, tá. mistério, tá E a gente bom. vai, ó, vou botar as mães para se desvincular, sabe? Com a irmão, com deficiência. E aí estamos do outro lado. Vão ser dois encontros no mesmo ambiente que a gente está vivendo aí, né? Não é bacana? A gente vai essa. Vamos afinar, já tá lá na nossa agenda. Porque a gente tem que encontrar, né? A gente tem que encontrar, a gente tem que se encontrar junto. A gente tem que trabalhar o individual dentro do coletivo e olhar o coletivo para o individual, né? É uma coisa que não dá para explicar. Eu acho que é isso, né? Que o Projeto Irmãos tem a individualidade e tem a Total. coletividade com outros Sim. projetos. Isso é legal, né? É uma rede, né? É uma rede. Total. É uma É rede. muito aquela coisa do futuro no presente também, né? Acho que esse paralelo do individual e coletivo também é muito isso, porque a gente tem esse papel aí de impulso e de trazer autonomia para o presente, é uma coisa que vai, querendo ou não, mudar de certa forma o futuro, né? Ninguém tem domínio sobre nada, mas o envelhecimento precoce, ele está aí, né? Ele é inerente principalmente à deficiência intelectual, e se a gente começa a trabalhar isso desde cedo, tem irmãos no grupo que já assumiram a curatela, né? Que hoje moram só com seus irmãos que têm pais falecidos. E tem casos de que não são assim tão flores, né? Que são pessoas que os irmãos já tiveram um desenvolvimento muito bom, mas aí no caso o pai faleceu, a mãe acabou super protegendo muito, então o irmão regrediu muito e hoje ele tá num quadro de Alzheimer muito grande. E essa irmã não é só irmã, ela é mãe de alguns filhos, ela tem um relacionamento, né? Então, assim, é uma carga que se a gente consegue construir no presente, né? E igual você comentou da sua filha ser madura, é muito bom que ela tenha esse entendimento, né? Mas tem Eu que ter um olhar tento. também do que esse entendimento, sim, mas essa maturidade do peso, é o que você está falando. Sim, Com todo respeito, né? Mas sim, tem que ter esse olhar também, cuidadoso, né? com certeza. Responsabilidade. Eu tenho uma preocupação, Dé. Eu, graças a Deus, a ONG, Nosso Olhar, eu como mãe, eu me dou com várias famílias, desde pessoas que têm filhos da idade do Chicão, que está com 6 anos,
tá no desafio do letramento esse ano, enfim. Me dou com famílias de pessoas que são ali adolescentes e me dou com famílias que são mais maduras. Estamos falando da galera dos 30 aí, que tá o teu irmão. Eu me preocupo muito com essas famílias porque elas viveram numa outra época. Eu tenho conversado isso muito com a Mônica do Instituto Empatiai. Somos parceiras hoje em São Paulo. E a gente fala do acolhimento tardio, é um pouco isso que você está falando. Vocês viveram numa outra época da mobilização, da diversidade. E eu acho que a gente tem... E as pessoas falam assim para mim, ai, Thaísa, por que você fala de projetos que você está discutindo de terceira idade? Porque o Chico tem 6 anos. E a gente tem que olhar para as famílias, a gente tem que olhar para a sociedade. E eu vejo que você tocou em pontos aí de, o pai faleceu, a mãe, às vezes a mãe parou de trabalhar porque há anos atrás era outro entendimento para a deficiência. Então a gente tem que olhar para essas famílias. Eu acho que o Projeto Irmão, de certa forma, está olhando. De certa forma, não está olhando. Você concorda? Você falou tantas coisas importantes. Eu acho que o Projeto Irmãos está olhando para essas famílias. Mesmo vocês trabalhando, é um Projeto Irmãos, vamos olhar, vamos ressignificar. Mas vocês estão olhando. Porque é uma galera, irmãos mais velhos um pouco, né? Não sei se tem irmãos mais novos, não sei qual é a faixa etária. Mas vocês estão olhando para a família, né, Dé? Isso é importante. Eu vejo, graças a Deus, eu flutuo tanto de classe econômica, essa é a ideia, como de idade. E eu quero me dar a ONG, eu como família, né? Quero me dar com, né, várias idades e classes. A ideia é essa, a gente inverter também a pirâmide, né, minha amiga? Né? Totalmente. A gente inverter a base, fazer o bem, como você assistiu a live de Sueli. E eu vejo que o Projeto Irmão está inserido nessa caixinha. Você concorda com essa minha colocação? Com certeza, não, com certeza. A gente tem uma proposta de expandir, né, a nossa atenção aos irmãos crianças. Hoje a nossa faixa etária é de uma média aí de 28 até 50 anos. Mas a gente tem alguns mais novos, mas são poucos. Tem até um dos irmãos que ele tá com 17, 18 e é gêmeo. Então o irmão dele é síndrome de Down e ele não. Então, em fase de faculdade, passando os desafios juntos. Mas sim, a gente tem, inclusive, uma das irmãs, ela é psicóloga e ela atende crianças na CD e ela está fazendo um trabalho de mestrado para especialização infantil. Né? Então, a gente tem, inclusive até antes da pandemia chegar, a gente estava com uma proposta de estudo científico, até com algumas estudos de pesquisa mesmo, né? Fazer experiências no bom sentido com irmãos crianças, né? Então, é muito, muito importante. E essa coisa da classe social também, assim, minha vontade de fazer isso em comunidades, eu já fiz muitos trabalhos comunitários, faço, e assim, é muito diferente, né, a consciência. Até, assim, a cultura em si em relação à deficiência, né, a forma como o outro é visto, como a diferença é tratada, assim, o espaço de diálogo também é outro, né? Não adianta a gente falar muito rebuscado, nem por regras ali. A gente tem que viver aquele contexto, né? Em que tem coisas que vêm muito mais à frente, que todo mundo sabe a questão da comida, da educação, da convivência social, muitas vezes da violência, né? Alguns retratos até outros tipos de discriminação. Outro dia me perguntaram assim, numa ação lá na secretaria, a gente está fazendo várias campanhas de doação, né, para famílias de pessoas com vulnerabilidade, com deficiência. Eu e a Mônica fizemos para 2 projetos também, distribuímos mais de 200 cestas. Projeto Missão Pequena e para Atos, conseguimos aí uma vaquinha, distribuímos mais de 200. Tem muita gente. Isso é muito bacana, né? Muita gente precisando. Muito. E aí, outro dia me perguntaram, uma empresa que estava querendo, vai contribuir e tal, e aí falaram assim, mas nessas famílias, tal, que vocês estão ajudando, essas entidades, tem pessoas só com deficiência ou também tem pessoas negras, LGBT, né, outros recortes e tal? Aí eu falei, olha, tem os dois, porque a deficiência, ela é transversal, né? Não dá pra gente dividir. Então, assim, pensar numa ação em comunidade, que é um dos meus sonhos, né, quando o Projeto Irmão se expandiu um pouco mais, é justamente entrar nessa seara, né, de falar de outros tipos de diferenças, discriminação, e aí você traz o contexto da deficiência para dentro desse mundo, eu acho que fica uma coisa muito mais ampla e compreensível de você olhar para esses outros estigmas, né? Tem uma ONG. Vocês têm um grupo, não interrompendo, Brasil todo?
Ou você tá Brasil, aí 60 interior. A gente atua Brasil, a gente tem parcerias tem no Rio de Janeiro, tem uma ONG bem ativa aí em Porto Alegre, que recentemente fez uma ação em conjunto com o chefe de cozinha, os nossos irmãos também participaram. Então, assim, não tem limites, é sem fronteira, principalmente por essa questão virtual, né? Então, isso é bem legal, possibilita bastante coisa. Eu ia comentar que tem uma ONG em Washington que é somente focada na ação com irmãos, que chama Siblings Network Leadership. Olha, E eles, assim, mostra que é possível, né? E eles têm várias filiais, né, lá no bacana. estado, tudo, que é financiado pelo governo. Eles até brincam que os irmãos são irmãos sanduíches, porque estão entre os filhos, a família e os irmãos. Então, você fica sempre... No meio. Enfim, então é possível, né, esse olhar. E quando uma vez a gente estava conversando, eu perguntei qual era um dos maiores desafios, né? E ela falou que arrecadar recursos é um dos maiores desafios, apesar de ter um incentivo do Do governo governo. já destinado para essas ONGs. Ela falou que é muito difícil a concentração das pessoas em doar para irmãos, e não para a pessoa com deficiência, que é muito mais entendível, vamos dizer assim. É Então, a é questão um do olhar. protagonismo, né? É a questão do protagonismo que a gente estava falando, né? Sim. Eu vou abrir aqui os comentários, que já batemos 35 minutos, para ver se tem pergunta. Já tá em 35. Já, vai Uau. andando. Peraí. Ai, gente, os comentários aqui, esse meu iPhone, ele tá travando. Ai, calma aí. Você tá vendo os comentários daí, Dé? Eu tô vendo duas pessoas só. Solange e Érica. Érica Lobo. Não, não tem nenhuma Marinaldo pergunta. Já rolaram Oliveira. vários coraçõezinhos. Eu vou tirar o comentário. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente abre de novo. E, Odé, como é que é a questão do estudo aqui? A gente botou aqui, né? O estudo à distância, né? Como que vocês estão apoiando isso? Você falou um pouquinho, eu queria falar um pouquinho, entrar nessa parte de educação. Como está sendo? Outro dia eu participei de uma live de um projeto que a gente apoia, da Intermezzo, que é o Música para Todos, e as famílias estão conseguindo fazer aulas de música. E eu queria saber como é que está sendo, se, né, os irmãos estão apoiando, como é que tá, porque essa dinâmica é complicada, né? Independente da Sim. idade, a concentração, a gente sabe, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Karnal, houve aí na questão da educação um apagão, né? O apagão da educação, e não só pensando, obviamente, a gente olha para o público, mas como está sendo essa questão do estudo? Porque a gente sabe que eles fazem terapias, né? Mais velhos mesmo, às vezes tem que continuar uma fono, tem às vezes música. Como é que está sendo isso? Esse apoio está acontecendo? Como é que está sendo isso? Tá, em geral tá, né? Assim, não vou tampar o sol com a peneira, né? Tem irmãos que não conseguem dar conta, né? Que têm as suas vidas, né? E fazem reuniões ou encontros virtuais e não dá tempo de ser tão ativo. Isso faz parte, né? Mas eu acho que, assim, dos que estão conseguindo a interagir e apoiar, tem várias formas, né? Então, por exemplo, você perguntar, né, para os pais ou para o seu próprio irmão o que ele estudou, qual é a temática. Acho que colocar ele dentro da atualidade também, né? Então, tirar, por exemplo, não só ver filme, pôr um pouco de notícia, acho que ter, né, falar para os pais, olha, é importante ele assistir notícia, ele entender qual é a situação, né, corona, não corona, o que ele está trabalhando na escola. Então, outro dia meu irmão tinha que assistir um filme que ele não queria ver de jeito nenhum, né? A gente conversou, foi super animada, minha mãe falou, vem aqui, vamos ver porque é um filme para a escola e depois você vai ter que responder, fazer um trabalho sobre isso. E é um filme que fala sobre uma garota que é síndrome de Down, que está num contexto de guerra e o pai falece e tudo mais. E aí depois eu perguntei, quais foram as perguntas abordadas? O que ele teve que responder? Então, eu acho que vai muito desse também interesse por parte dessa proatividade, né? Para que Sim. você possa fazer essas amarrações. E outra coisa, assim, que é legal, às vezes é muito simples, mas faz muita diferença. Então, por exemplo, tá interagindo à distância, no tablet com o meu irmão, no celular, no Zoom, faz ele ligar, faz ele desligar a chamada, né? Assim, cada um sabe as dificuldades do seu irmão. Meu irmão, por exemplo, não gosta de apertar botão, ele tem um bloqueio. Então a gente fica brincando de desliga você primeiro, hoje é seu É dia, bacana. porque eu quero que ele enfrente, porque depois de eu apertar o botão aqui, é ele apertar o botão do micro-ondas, é ele saber aumentar o Claro. volume da televisão, No né? Tudo elevador. fica
Identificar. No elevador, exatamente. No elevador, principalmente. Então, assim, tem essas coisas. Acho que até emoticons, né? É uma coisa que é legal, porque expressa aquela coisa do sentimento. Então, assim, em questão da educação mesmo, acho que até entra um pouco do papel de ativismo político, assim, né? A gente fala que a gente tem um papel de embaixador da inclusão, porque a gente pode fazer políticas públicas, né? Então, outro dia do Projeto Irmãos, a gente entrevistou a Silvana Drago, que é um ícone da educação no município, e ela criou praticamente a educação inclusiva, e eu descobri que ela teve um irmão com deficiência. E ela trouxe muitas questões, né, da falta de material adaptado, ou às vezes a escola manda o material adaptado e por conta do capacitismo ou da falta de credibilidade da família, a família também não trabalha isso com aquela pessoa com deficiência. Então, assim, para mim, falar que está à distância não é desculpa, né? Porque dá para você trabalhar qualquer material adaptado. Se você não tiver a versão digital, porque às vezes tem, tira uma foto, pede para ver, trabalha, nem que seja, se você trabalhar 1 hora, uma música, né? Assim, qualquer coisa já vai fazer uma grande diferença, né? Não, porque tá me ressoando aqui. As mães lá da escola que o Chico e as meninas estudam, Pio 12, sem jabá, eu mandei materiais adaptados, elas me pediram, porque eles estão no letramento, algumas crianças já leem e escrevem, outras não. Que o Chico utiliza, que tem muita imagem. E eu falei para elas, mães, as suas crianças estão aprendendo numa culinária afetiva, estão aprendendo com uma música. O aprendizado mudou, ele é socioemocional. Entendeu? É um pouco isso, né? E aí, é o que você falou, não tem desculpa. Se eu utilizo, olha que lindo, pequenas coisas, como você falou, apertar o desliga, o Chico já fala, mãe, desliga esse Zoom. O Chico já tá de saco cheio de fazer live, Zoom. Ele fala, não, mãe. O Chico fala, Zoom não. Ele fala, ele é muito engraçado. Outro dia ele desliga, não, Zoom não. Ele fica meio irritado também com barulho, né? Ele ainda tem essa dificuldade auditiva. E você tá colocando que às vezes, olha que lindo, né? O desligar, como a tecnologia uniu e como você tá ajudando na educação dele. Isso é uma forma de educar. Educação não é só a casa da escola. Joga lá e educou. Educação é muito mais amplo, né? É o socioemocional. É lindo. Essa coisa do barulho é interessante, porque isso também vem como oportunidade, né? Outro dia a gente estava falando sobre isso com umas colegas, e tem uma que tem uma filha autista. E ela falou, a minha filha tá adorando a quarentena, porque ela consegue interagir muito melhor à distância. No caso dela, que tem a estrutura, tem o Wi-Fi, né? Não é todo mundo que tem. Ela consegue mostrar quem ela é, mostrar a capacidade dela de raciocínio rápido, né? Porque para o autista, muitas vezes, a convivência social é um desafio. Então, tem isso também. E acho que é papel da família enxergar isso e promover esse espaço, né? Acho que a tecnologia deixa a pessoa com deficiência mostrar a cara, não só a pessoa com deficiência, vídeo nós aqui, né? Exatamente. Então, mostrando a cara conversando. Explicar a identidade, como a gente colocou. A Andréa Barbi subiu uma mensagem dela aqui no meu WhatsApp, linda, tá aqui com a gente, a Moniquinha deve estar com a gente. Ela pediu para você repetir o nome da ONG internacional, que você citou, por exemplo. Tá. Depois eu até posso mandar, mas é SLN, que é a sigla, é Siblings Leadership Network. Tá bom. Depois você manda pra gente, a gente pesquisa. Barbie respondido. Vou abrir aqui. Você quer falar mais alguma coisa? A ideia era a gente trazer o Projeto Irmãos, trazer para esse momento da pandemia. Queria saber se você tem algum recado para dar. Vou ativar aqui os comentários. E falar, e o que você acha que a gente, como rede, pode melhorar, ajudar, não só a ONG, a gente dá esse recado, né? O que você acha que. O que você quer passar de mensagem? Está aberto para você colocar. Legal. Eu acho que uma coisa que eu não falei também que é legal de fazer, né, à distância é a questão do esporte, só para fechar isso, que dá pra gente fazer muita coisa à distância juntos, né, assim, pular polichinelo juntos, fazer, sei lá, abdominal, correr, né, eu tento passar alguns exercícios pro meu irmão, eu vejo ele também fazendo, tá fazendo esteira. Pular almofada, né? Pular almofada. A gente que estava aqui anotado, é verdade. Não falamos de esporte. Pular almofada, desafio de pular almofada. Eu vi a sua live com a Kiki também, me abriu vários horizontes, assim, a gente conversou. E até, assim, porque falar de esporte e nutrição é um super desafiador, né? Assim, para qualquer pessoa, porque os costumes e as crenças são muito diferentes.
Então, começar por um pouquinho, acho que é super válido e fazer isso agora que a gente tem, entre aspas, tempo, né? Porque depende do ponto de vista, É. eu não vou entrar nesse mérito. A Mas, música enfim, dá também, pra né? gente. A música no esporte, você dançar, você trabalha uma série de Sim, coisas emocionais, a psicomotora, né? E a total. gente precisa trabalhar neles, né? A questão de hipotonia, entendeu? A Barbie tá aqui mandando. Ô, Barbie, manda aqui no comentário. Vou abrir. Ela tá, desculpa, ela tá subindo aqui, ô André Barbie, eu vou abrir o comentário. Por que ela não manda aqui? Tá mandando no meu WhatsApp. Barbie, manda por aqui. Tá aparecendo só o WhatsApp, né? Desculpa interromper teu raciocínio. Ela A falou, Andréia é aí uma sobe a fofa. mensagem. Andréa Barbia, manda por aqui, meu amor. Ela É tá que eu acho que ela online não pelo estava WhatsApp. vendo. Querida, ela faz o O trabalho importante dela. é que ela está aqui. Com certeza. Então, assim, Os de irmãos. recado. Ah, filó. Agora, Ah, os irmãos Filó. se sentem responsáveis pela pessoa com deficiência? Fala, Ah, é Dé, abre o legal. coração. É. Então, acho que é muito assim, de respeito ao momento de cada um. Você falou que é uma coisa, né, que tem que tomar cuidado nesse peso da responsabilidade, principalmente quando é criança, né? Então, não, eu acho que não é legal atribuir nenhum tipo de, né, função e nem troca de papéis. Irmão é irmão, e o legal é ser amigo e ter uma relação leve, né? Porque é isso que vai criar mais pra frente outras relações mais fortes. Então, assim, até na escola, às vezes os irmãos são cobrados, né, pelo outro, aquela série atípica mostra muito isso e tal. Muito. Então, assim, não são todos que se sentem responsáveis. Tem irmãos que estão no grupo que eu sei que estão muito mais pela. Travou? Dé? Pessoal, quem travou? Fui eu ou a Débora? Deu uma travada aqui. Não sei quem. Voltou. Você que travou. Acho que tinha sido você. Travou. Até onde você ouviu? Eu ouvi até o momento da. Travou, volta. Da momento da troca e da visão que a gente tem que ter. Debor. Ah, tá. Ixi, agora. Tá, então Agora vamos começou. lá. Dé, acho que estava travado os comentários. Agora começou. Ah, por isso. Agora a Voltou. Andréia apareceu. Bom, enfim, eu estava falando da Da responsabilidade, que não são responsabilidade, sim. todos que têm essa coisa assim para si. No grupo mesmo eu vejo que tem irmãos que estão lá muito mais pela escuta e não necessariamente pela, né, fala, pelo protagonismo ativo, e que é muito importante, assim. Então, eu acho que é muito do momento. Para mim, o importante é, no mínimo, você tentar entender, né, e tentar interagir com o seu irmão, né, da forma como for, assim, sem olhar para a deficiência, enfim, olhar para a pessoa que ele é e você se abrir com ele, né? Porque é isso que aproxima os irmãos, essa intimidade, de fato, né? Então, você falar do que você sente. E assim, falar de quem se sente responsável não é inerente ao irmão o futuro. Isso assim, muitos falam, eu mesma sempre falei, meu irmão vai morar comigo. Hoje em dia, né, hoje em dia eu repenso isso, né? Tem muito essa coisa da moradia independente. A gente vai fazer até uma live sobre isso na sexta com o JNG. E assim, tem possibilidades, né, de Da autonomia. Flavinha. É, Querida, sim, estamos conversando um projeto legal dela aí. Tive uma reunião bacana essa semana com ela. Linda. maravilha. Mulher Não, é aí, linda, incrível. linda, linda. Moradia independente, assim, é muito difícil para as famílias falar sobre isso, até por uma questão de Brasil, de conceito brasileiro, de maternalismo, enfim. Mas eu acho que a gente criando, né, esse espaço, por que não? Tem casos de irmãos no grupo, tem um irmão que mora porta a porta com a irmã que é síndrome de Down, ela trabalha na Serasa Experian, ela já tem 60 e poucos anos, e ela mora sozinha e tem um cuidador que ajuda ela. Mas só aí, ela tem a vida dela, né? Então, assim, eles tiveram uma possibilidade incrível. Mas então dizer que vai ser um fardo, sabe? Eu acho que é muito de como a gente constrói o hoje, né? Se eu acho que o projeto Irmãos, o que você está falando e representando como fundadora, ele impacta também os pais. Você impacta os pais, você ressignifica o irmão, ressignifica, você impacta o seu irmão com deficiência, você impacta a sociedade, né? É um impacto, eu acho que você tem noção desse impacto? Eu acho que é isso.
É um grande impacto para os seus pais, que eu sei que uma vez quando a gente almoçou, você falou um pouquinho, né? Principalmente do seu pai. Eu acho que é isso. Eu Sim. vejo a minha filha me confrontando e colocando coisas, e já é uma forma, né, dela se dados, perdão. E aí, eu acho que é isso. Você está mudando você, irmã, os irmãos, a mãe, o pai, a sociedade. O seu irmão é lindo. Isso, assim, é uma acupuntura. Ele vai se ampliando de forma linda, né? Dé, estamos chegando em 10 minutos. Eu vou aqui, já subiram as perguntas. Espera aí, vou voltar, porque agora... Vou voltar, pessoal. Deixa eu descendo aqui, porque tá rolaram umas perguntas. Vamos lá. Vamos ver também. Agora é que tava travado, desculpa, viu, gente? Andréa Barbi. Por experiência, Débora, você acha que os irmãos passam em algum momento na vida dificuldades de relacionamento com a pessoa com deficiência intelectual, como, por exemplo, na adolescência? A Andréa Barbi está perguntando. Se eu entendi a pergunta, em decorrência do irmão se passa alguma dificuldade, seria isso, eu acho, né? Aqui, vou ler Acho que de novo. Por experiência, se você acha que os irmãos passam em algum momento na vida, dificuldade de relacionamento com a pessoa com a deficiência intelectual, por exemplo, na adolescência, que tem a questão da sexualidade. Eu acho que é isso que a Dé perguntou novamente. Legal. Eu, assim, falando por mim, com certeza sim, né? Eu acho que é um super preparo. Eu tenho 5 anos de diferença com o Davi. E eu, quando era pequeno, o Davi teve que fazer a cirurgia do pezinho, né? Por aquela bota ortopédica e tal. E a gente frequentava muito a ACD. Eu morria de medo de ir para a ACD, porque era muito chocante para mim ver, né, pessoas sem um membro e tal. Então, assim, principalmente falando da deficiência intelectual, eu acho que tem sim, é uma não aceitação, um trabalho, né, de desafio, assim, de entender mesmo como funciona tudo isso dentro da gente, que é constante, assim, né, desde como as pessoas te veem. Então, muitas vezes eu já senti que as pessoas me viam, me idealizavam. Ah, ela tem um irmão com deficiência, que legal. Nossa, mas você é iluminada, assim, então não tem nada a ver, né? Isso altera a minha identidade, né? Então, às vezes, a gente não quer ser vista pelo nosso irmão. E às vezes já aconteceu de eu querer ter síndrome de Down quando eu era mais nova, para eu conseguir o que ele conseguiu. Né? Então, eu acho sim, principalmente na adolescência, que é muito questionável essa coisa da atenção, né? E esse papel dos pais. Por isso, então, é importante também ter momentos específicos com cada irmão, né? Senão você realmente cria aí uma falta muito grande, né? Isso é um desafio para os pais aí se dividirem. Mas eu acho que sim, existe sim conflito. A Dé tem a Naná e tem um filho mais velho, e eu acho que a questão também do namoro, da sexualidade, de trazer em casa. Sim. E tem uma irmã com deficiência, não que tenha problema, sem tabu, mas eu acho que lidar com isso, né, principalmente nessa hora da adolescência, namoro, baladinha, como é isso, né, introduzir, eu vejo muito isso, né, nessa idade um pouco mais avançada. Bacana, mas eu acho que cada um também tem sua vivência, né, Débora, o momento da infância, tem uma construção inconsciente também, né? Cada família é uma família. Você tem uma série, né, de como foi a infância, né? Tem uma série, é uma construção, né? Aí eu vou fazer pós agora em neurociência nas singularidades e eu gosto muito dessa, ia começar agora em março. E eu quero muito essa questão, né, comportamental, eu acho super importante. E como eu te falei, a gente tem que olhar para a família nas várias etapas da vida. E não só a pessoa com deficiência. Eu tenho defendido muito isso. A gente tem que olhar todos os protagonismos, né? Das pessoas com deficiência, da família núcleo, da família estendida. Seguindo aqui, a Cristina, temos mandado vários desafios e exercícios. É uma forma de nos mantermos conectados. Ela colocou aqui, muito bom. A Cris da JR. A gente vai conversar lá também semana que vem, com os irmãos do esporte. Ah, bacana! Tive uma live também semana passada falando de esporte. Travou e voltou. A Cristina colocou novamente aqui mais uma colocação. Na nossa equipe tivemos um tempo com um projeto onde os irmãos que queriam participavam junto, nos ajudando nas competições e até nas viagens. Foi muito legal a integração. Olha, bacana demais isso. É muito legal isso mesmo.
Muito legal. A Filó, querida, tá aqui com a gente. Ah, rolou aqui, ó. Chico quer vir dar um alô. Ele pode, pessoal? Pode? A Babá tá lá com o trio lá dentro. Pode dar o alô. Pode, Dé? Lógico. A Rose, esse projeto dos irmãos também deve ser visto como um processo inclusivo, amplia as relações e interesses. Perfeitamente, Rose, é isso. Amplia, como eu falei, a família, a sociedade, lindo. Obrigada pela colocação. Tem gente aqui entrando, sejam muito bem-vindos. A Barbie falou que é isso mesmo. Acho que respondeu a pergunta de Andréia. Obrigada, Dé. Tem bastante gente aqui entrando. Estamos chegando no... Gi, pode liberar o Chicão. Ele quer vir dar um oi, tá, Dé? Que honra, porque às vezes ele não quer, né? Eu já vi algumas lives fechando. Então, eu tô me sentindo honrada. Lá no Singularidades. Acho que bem. Às lives das 18 ele costuma vir dar um oi, galera. Não sei se dormiu. Dé, lindo. O tema, acabei de chegar, a gente está falando do projeto Irmãos, cuidar e ressignificar sentimentos e ações. Vai ficar no IGTV gravado. Sim. Oi, chegou! Gente, aqui as Marias, olha só. As Marias nunca querem vir, tá? É o Chicão que... Olha, oi, Chico! Oi, galera! Aí, tudo bem? Pensei que você já tivesse dormido, meu amor. As Marias, ó... Elas não vêm, não é porque eu não deixo, não, tá? Não é protecionismo com o Chico, não. É porque... Chama as Maria, fala que eu quero ver as irmãs. Não, Maria, acho que não vem, não. As Marias, a Maria Clara... Oi, Chico, coração pra você. Não, o irmão dela tem síndrome de Down. Você acredita? Eu também, eu sei. Eu também. Então, Tô sabendo. eu também. Gente, ele veio... Adorei, viu? Muito gostoso, muito bom chegou aqui. Peraí, vem. Chegou aqui, gente. Agora abriu o quarto, soltou. Vem. Mas aí sim. Tchau, galera. Ele tá falando. Essa é a Maria Clara. Essa é a... Essa é a Maria Clara. Famosa Maria Clara. Olha lá, dá um... Ô, Maria Clara, dá um sorriso pra mim. Oi, a Débora. Tudo bom, Débora? Tudo bem? Sabia? A gente tava conversando aqui na nossa live. E essa é a Maria Antônia. Mamãe, eu tava falando com... Oi, tudo bem? Joia? Joia? Que festa aí, hein? Que festa! Ela disse que estava conversando comigo aqui pela live, aqui pelo celular. Tava lá com a Jimmy, a rede ampliada. Entendi, viu só? Essa geração que a gente tá aqui. Taizinhas, a André tá falando da bagunça do final da live. Débora, só um minutinho. Tá bom. Débora. Tchau, galera. Já vou lá. Gratidão. Espero que... Adorei, tem muito para conversar. Obrigada pelo espaço, muito bom. Magia. E quem quiser encontrar, falar comigo, enfim, lá no Projeto Irmãos, pode falar no Face, no Instagram, tem meu número também, fala com a Thaís, enfim, estamos conectados, né? Do Projeto Irmãos, nosso desafio do encontro da baladinha com a ONG, com o Instituto Ipatiaia, vou pedir para te passar as coordenadas, a data. Gratidão, o espaço da ONG é isso, o conteúdo fica lá nesse momento de pandemia, solidariedade, empatia, rede do bem. Esses são os conceitos que eu também sei que você acredita. Esse é o espaço para falar do Projeto Irmãos. Você está impactando mais uma vez a sociedade, vocês, irmãos, os pais, a família núcleo, a família estendida. E vamos ampliar. Vamos ampliar aí. Sim. Parabéns, lindo. E muitos outros projetos. Conta com a gente, você sabe disso. Né? Conta, né, com o meu apoio e com a nossa troca de rede. Gratidão. Eu quero salvar a live. Por favor, que a última eu não consegui salvar. Ai, meu Deus! Beijo no coração, Maíra, me ajuda, linda. Ai, Maíra, uma fofa, obrigada, viu, Maíra, pelo suporte todo. Espero que tadinha, tenta falar comigo, eu não respondo, coitada. Às vezes, quando eu fico uma semana sem responder, né, Dé? Temos alguns desafios esse ano. Obrigada. Obrigada por você falar. Um beijo. Obrigada por você abrir seu coração, abrir seus sentimentos. A todos da live, quem não assistiu, IGTV, muita gente assistindo depois. Muito conteúdo bacana rolando, é isso aí mesmo. Essa pandemia trouxe essas reflexões, gratidão. Um beijo no coração. Obrigada. Beijo. Amém. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.